Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Iana, sou fisioterapeuta e mestranda no programa de pós-graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida, da UFOPA, e estou numa espécie de monitoria com o professor Teógenes na disciplina de Políticas Públicas a Populações Vulneráveis. Então, a pedido dele, vim falar um pouquinho com vocês sobre a ABNT, sobre plágio, tipos de citação e assim sucessivamente. Então, para começar, nós temos que entender que a ABNT é uma sigla e significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, na verdade, a ABNT ela vai estar relacionada com normas técnicas para várias atividades, não só para a atividade acadêmica, mas também para a produção industrial e assim sucessivamente. Então, a ABNT ela é muito temida, muito falada entre os alunos. Muitos veem como um bicho de 7 cabeças. Então, na verdade, ela é bem extensa e ela tem um conjunto de normas que nos ajudam a entender melhor sobre a estrutura de um projeto acadêmico, de uma pesquisa científica, que deve os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, nos ensina como fazer um sumário, chegando inclusive a como devemos realizar citações de outros autores e como devemos realizar fazer as referências no final do nosso trabalho científico. As normas mais pesquisadas pelos professores e pelos alunos são principalmente 3, que é a norma 14.724, que é para elaboração de trabalho de conclusão de curso, então ela é bem pesquisada, seguida pela norma 6023, que é para elaboração de referências, e a norma 10.520 para elaboração de citações em documentos. Então, a ABNT, ela começa falando um pouquinho sobre a estrutura dos trabalhos e dos projetos científicos. E como nós podemos ver na imagem, ela é dividida principalmente na parte externa e na parte interna. A parte externa é o elemento da capa, principalmente, né? E a parte interna são exatamente aqueles elementos que eu falei, os pré-textuais, né, que vai folha de rosto, folha de aprovação, quando já é um trabalho de conclusão de curso, epígrafe, resumo, sumário e assim vai. Os elementos textuais, que são os mais importantes, é exatamente o processo da introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os elementos pós-textuais, temos as referências, o apêndice, o glossário, o anexo e outros itens, né, que são mais opcionais. Então, quando se fala do processo dos elementos textuais, ele vai ser composto por, principalmente, a introdução. Nessa parte da introdução tem ideias e conceitos gerais e as razões pelo qual o autor decidiu fazer essa pesquisa científica sobre esse tema. No final, no último parágrafo, normalmente tem o objetivo da pesquisa. Esse objetivo, é importante ressaltar que ele precisa sempre começar com o verbo no infinitivo, por exemplo, desenvolver, identificar, elucidar e assim sucessivamente. Ele precisa sempre ter esse verbo no início para ser considerado como um objetivo daquela pesquisa. Já a parte do desenvolvimento, ele vai detalhar sobre como você fez para atingir aqueles resultados e os resultados propriamente ditos. Então, ela é uma parte bem mais extensa e é a parte que é mais importante, mais avaliada do trabalho científico. E depois vem as considerações finais, né, que deve ser apresentado alguns casos, os resultados principais atingidos, e destacar também as principais dificuldades encontradas ou alguma crítica que você tenha em relação àquele resultado. Então, normalmente, essa conclusão é feita inteiramente com a linguagem do autor. Outro aspecto que a ABNT ela acaba reforçando é em relação à formatação. Então, normalmente é utilizado o Times ou Arial como fonte, né, da pesquisa. O tamanho que normalmente é utilizado é o tamanho 12. E em relação ao espaçamento, que é aquele espaço entre as linhas no Word, normalmente o espaço utilizado e orientado pela ABNT é o espaçamento de 1,5. Para escolher esse espaçamento, a gente seleciona o texto e lá na parte de cima está escrito, na parte inicial tem escrito parágrafo. Aí você aperta lá em parágrafo, espaçamento entre linhas, espaçamento simples, e ao longo do texto o mais utilizado é 1,5, exceto no resumo, que normalmente é um espaçamento simples. Além disso, uma outra norma que é presente na ABNT é em relação às margens, ou seja, aquele espaço em branco ao redor do texto. Normalmente, o que se preconiza, o que a ABNT indica, é que se utilize
3 em cima, 3 na margem esquerda e 2 na margem direita e 2 embaixo. Em relação às citações, é algo muito importante que a BNT dá uma ênfase e que é importante também para nós que estamos numa vida acadêmica, escrevendo artigos, escrevendo resumos, trabalhos, e em todos os trabalhos a gente acaba citando outros autores, informações de outros pesquisadores que vão embasar os nossos resultados, embasar o que nós desejamos falar, né, nos nossos trabalhos. Então, na produção de trabalhos acadêmicos, científicos, projetos de pesquisa, normalmente a gente fala de outros autores. As citações, elas podem aparecer no texto, principalmente de 3 formas, que é a citação direta, que é quando a gente pega uma frase, um parágrafo de um autor e copia ele de forma integral no nosso trabalho científico. A citação indireta, que é quando a gente produz um texto baseado em informações de outro autor, que esse é o mais comum e é também o mais indicado, o mais bem visto. E a citação de citação, que é quando você encontra um autor que citou um outro autor, e aí você acaba citando esse autor que você achou em primeiro lugar. Você não vai a fundo para pesquisar sobre aquele outro autor que ele citou. Normalmente, quando você utiliza essa citação de citação, é utilizado o termo apude, que significa que tal autor apude, ou seja, citou tal outro autor, entendeu? A gente vai ter um exemplo depois que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui como a gente pode ver na imagem, quando nós fazemos a citação direta e ela possui menos de 3 linhas, nós fazemos ao longo do texto mesmo. Então, nós colocamos entre aspas tudo aquilo que o autor falou, né? Como a gente pode ver nessa imagem, o autor Bermegai, 2010, ele relata que, aí entre aspas, é tudo que ele relatou. E quando tem mais de 3 linhas, é necessário que essa citação ela fique com um recuo de 4 centímetros da margem. Então, ele fique no cantinho da margem da folha, deixando um espaço em branco na parte inicial, como a gente pode ver nesse outro exemplo. Então, segundo Santarém, aí 2 pontinhos, e aí não precisa mais colocar em aspas, porque são mais de 3 linhas, mas tem que fazer esse recuo, como a gente pode ver nesse exemplo. Aí, quando se fala da citação indireta, que é aquela em que nós vamos fazer baseado no que o autor falou, vai ser a nossa fala, mas baseada em outros autores. Então, nesse caso, nós vamos ver esse exemplo aqui, em que, de acordo com Ducker, 1988, o conhecimento é a informação que muda algo ou alguém. Então, é uma citação no texto propriamente dito e feito na fala de outro autor. Quando você coloca no final do parágrafo, você tem que deixar em caixa alta, seguido pelo ano que aquele artigo, que aquele autor falou, aquela afirmação, como a gente pode ver nesse outro exemplo. Então, fica tudo em caixa alta, vírgula, o ano. Quando você fala ao longo do texto, não precisa deixar em caixa alta, mas precisa ter o ano entre parênteses. Isso na citação indireta, que é a citação mais utilizada, mais indicada para ser utilizada nos trabalhos acadêmicos. A citação de citação, como eu falei anteriormente, é necessário que tenha o apude, como a gente pode ver também nesse outro exemplo, né, em que o apude significa que o autor Segato, 1995, citou Viana, né? Então significa Viana, apude, ou seja, foi citado pelo outro autor, tá? Normalmente essa citação ela pode sim estar presente, mas o mais indicado é que a gente vá pesquisar a fonte original daquela informação. Então, apesar de existir esses 3 tipos de citações, o mais indicado e o mais utilizado é a citação indireta, em que você vai mostrar a sua capacidade acadêmica de assimilar, de fazer a interpretação daquele texto. No entanto, mesmo sendo o que o outro autor falou, mas com as suas palavras, ainda assim a ideia é daquela outra pessoa. Então, é preciso sim ter o nome do autor, senão isso também é considerado plágio.
Então é necessário ter essa citação. Você só não vai citar o autor quando a ideia for sua, quando o pensamento for seu, quando for uma interpretação, uma conclusão sua. Toda vez que você fizer algo baseado em outra pessoa, é necessário sim ter a citação dessa outra pessoa, senão você vai estar copiando uma ideia de uma outra pessoa que tem a propriedade intelectual daquilo que ela produziu. Já entrando nessa questão do plágio, o plágio é quando um aluno retira, seja de livros, de internet, de outros autores, conceitos ou frases e acaba dizendo que foi ele que escreveu, não colocando a fonte daquela informação. Então, trata-se de uma violação dos direitos autorais, inclusive existem leis que amparam como propriedade intelectual aquele conteúdo, né? Então, é realmente um crime fazer o plágio. E ao contrário do que a gente imagina, que plágio é só quando você pega todo o conteúdo, copia e cola e diz que é seu, na verdade esse é um tipo de plágio, né, que é o plágio integral. O segundo é o parcial, que é quando você faz uma espécie de mosaico. Você pega, copia e cola várias frases de vários autores e não menciona esses autores. Então você não pega uma obra única, copia trechos de várias obras. Então também é um tipo de plágio, que é o parcial. E o conceitual, que é a utilização de uma ideia, você pega um conceito e diz que foi você que escreveu, que você que teve a ideia daquele conceito. Então, isso também é considerado um plágio. Então, para que a gente não cometa esse crime, seja de forma intencional ou não, que é algo muito mal visto na sociedade acadêmica, é preciso que a gente leia bastante. Leia bastante e sempre faça o processo de referência. Referência ao longo do texto, seja de forma direta, indireta ou citação de citação. E referência também no final da nossa produção, que são aquelas que podem estar enumerados, né? Referência 1, 2, 3, ou podem estar em ordem alfabética. Normalmente na ABNT é utilizado a ordem alfabética. Desses autores citados ao longo do texto. E a ABNT, ela tem um conjunto de normas para cada tipo de referência. Então, quando você cita, por exemplo, Cardoso 2021, eu produzi uma obra nesse ano e você me citou. Então, no final, você tem que colocar todas aquelas informações, né, que vai no primeiro o nome do autor, depois o nome da obra, a revista científica no qual foi produzido, o número da revista, e no final nós temos o ano de publicação. Então é necessário que tenha isso para que caso outra pessoa leia o seu trabalho e queira procurar aquela outra pesquisa, aquele outro autor que você citou, ele pode, por meio daquelas informações finais, achar aquela obra que você utilizou para ela também se embasar. Então esses elementos fornecem essas informações confiáveis e necessárias para que sejam identificadas essas outras obras. E aqui nós temos alguns exemplos de referências. No primeiro caso é quando nós temos um autor, então você coloca o nome dele, o nome da obra. Lembrando que todos esses exemplos eles foram tirados no conjunto de normas que a UFOPA disponibiliza, que eu vou também mandar para vocês, falando exatamente sobre essas normas para produzir atividades e trabalhos acadêmicos. O segundo é quando você tem 3 autores, então nós vamos citar 2 ou 3 autores, né? Você cita o nome de todos eles, e quando você utiliza mais de 3 autores, você pode utilizar o termo etial. Então você coloca o primeiro autor, ponto, etial, que significa que aquele trabalho é produzido também por outros autores, e as demais informações, nome da pesquisa, nome da revista e assim sucessivamente. Esse etial ele também pode ser utilizado ao longo do texto. Então, se você vai falar de acordo com Santarém, Ciclano e Cardoso, conhecimento científico é isso. Mas se for mais de 3 autores, em vez de você citar todos eles ao longo do texto, você coloca de acordo com Santarém, etial, o ano, conhecimento científico é isso, entendeu? Então a gente pode utilizar esse etial para evitar de ficar falando o nome de todos os autores. E aqui, então, nós temos algumas referências utilizadas
para extrair essas informações e repassar para vocês. Espero que esse conteúdo seja útil, que vocês possam utilizar e tirar algum conhecimento, tenha trazido alguma novidade para vocês. Eu peço desculpa pelo vídeo amador, pelo áudio amador, mas foi tudo feito com carinho e eu espero que possa ajudar de alguma forma, tá? Muito obrigada a todos, se cuidem e bons estudos!